sejam bem-vindos. Eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o FCast SMU FIAN FAAN Level Up. Você sabe que nesse cast é onde a gente fala dos bastidores dos nossos cursos, da nossa programação. A gente conta para você os segredos, apresenta os professores, os nossos egressos, os projetos, pesquisas. É o cast que vai te deixar por dentro de tudo que acontece na nossa instituição. E hoje eu tenho a felicidade de estar com a Escola de Negócios e o curso de mestrado. E o nosso querido professor Zitei contando para a gente bastidores do mestrado de administração hoje, né, professor? Isso, Carminha, boa tarde. Muito bom estar aqui contigo para falar hoje do mestrado em governança corporativa, né, o mestrado profissional em administração, que tem aí o foco ao debate do tema da governança corporativa. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje contigo. Muito bom. Sabe que a gente estava nos bastidores falando, ele falou assim, pô, eu tenho hoje 2 egressos nessa mesa. Muito feliz, eu sou egressa de governança corporativa e a gente tem convidados, e dentre deles, um egresso. Da primeira turma, né? Eu sou da primeira turma, gente, que orgulho que tenho. 2014. Nossa, gente, já fez tudo isso. 2014, muito bom. A gente tem aqui, você trouxe para a gente conversar, o professor Leonardo Fabris Lugoboni, tá certo, Pro? Tá certo, Lugoboni. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, vou te contar um pouquinho tanto da parte acadêmica quanto da parte profissional, né? Como a gente aplica isso nas empresas, vai ser um prazer conversar com vocês. É bastidores, gente, não vou chamar ele de Léo, vocês vão ver várias vezes, vou falar Léo. E o Roberto Ventura, o nosso egresso outro, né, de governança corporativa. É muito bom receber você aqui para a gente contar um pouquinho, tricotar sobre o seu trabalho de pesquisa e tudo mais, né? Porque virou depois outras coisas, vocês vão contar, que você fez dentro do mestrado. Seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês, trazendo um pouco da minha experiência, tanto acadêmica e como a gente aplicou isso na realidade para algumas startups que a gente tem hoje. É sobre startups, Pro? Também. Era segredo, né, Carminha? Era segredo. Ele esconde algumas coisas para você não se motivar muito. Senão você vai se empolgar tanto, eu não vou poder falar. Não é, gente? Bom, então a gente vai falar aqui de pesquisa, de inovação, de como o mestrado também tem essa veia de trazer para o mercado de trabalho as pesquisas que a gente faz lá e ajudar as empresas a se posicionar cada vez mais melhor, é isso? Isso. Então, assim, dentro do todo o ensino superior da educação no Brasil, nós temos os cursos de graduação, que vão ter a primeira formação das pessoas, e depois nós temos um próximo passo, que é a pós-graduação, que ela é dividida em mestrado e doutorado, né? E os mestrados e doutorados, eles podem ser no Brasil ou acadêmicos ou profissionais. Então, aqui na FMU, nós temos um mestrado acadêmico, que é o mestrado em Direito, e nós temos um mestrado profissional, que é em Administração, com foco em governança corporativa. Então, é um mestrado que nós temos aí desde 2014, Carminha da primeira turma. Um mestrado que atualmente tem um convênio com a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, da Federal de São Paulo, tá, no campus de Osasco. O professor Leonardo é um professor da Unifesp que participa desse convênio com a gente. Né? Então, a gente tem essa parceria aí já desde 2020, a gente vem com essa parceria com a Federal para proporcionar aí um ensino de qualidade, gratuito, né, nessa perspectiva. Né? E o Roberto aí de uma das últimas turmas, né, que já é mestre desde 2024. Né? Tá vendo? Você lá em 2014, Roberto 2024. Né? E nossa busca é essa, é fazer todo o debate científico, discutir teorias, discutir conceitos, discutir todas as possibilidades que a administração traz para a gestão das empresas, numa perspectiva profissional, que a gente consiga aplicar na prática, que a gente consiga entender aquilo que funciona ou resolver problemas, ou trazer soluções, ou trazer perspectivas. Né? E aí, hoje, a gente vai escolhendo um pouquinho a dedo, sabendo nossa audiência, as pessoas gostam um pouco de falar. A gente escolheu o Roberto e o professor Leonardo. Leonardo foi orientador do professor Roberto. Então, no mestrado, toda pesquisa tem sempre um professor que orienta o aluno no seu desenvolvimento. Né? E o Roberto fez uma pesquisa sobre startups, ciclo de vidas em startups e todo o debate e tal. E hoje ele trabalha
e utiliza isso como um produto que nós chamamos de produto tecnológico lá no mestrado, depois se transforma em um produto que ele consegue colocar em prática. E é isso que a gente busca um pouco dentro do mestrado. Muito bem. Léo, conta pra gente, você que orientou, né, que orienta os trabalhos dentro do mestrado, como é, que desafio é esse? Como é que você recebe esse desafio de orientar esses projetos dentro do mestrado? Conta um pouquinho para nós esses bastidores aí do orientador, porque a gente fica, ai meu Deus, né? Quem está do lado de cá, eu tenho uma amiga que entrou no governança e ela falou, ai, tal professor vai me orientar, e aí? Falei, agora que a vida começa. Mas conte. Na verdade, é um casamento, né, entre os interesses do professor e os interesses do aluno. Não adianta também querer orientar um tema que o professor não domina ou não conhece, porque ele não vai conseguir aportar, não vai conseguir trazer contribuições. Então, a ideia é que traga toda a bagagem do professor, e aí, dentro dos interesses que o aluno tem, a gente conseguir achar um tema que a gente consiga jogar a luz, né, do ponto de vista científico, para coisas que muitas vezes os alunos até já fazem na parte prática, né? Então, Roberto já era executivo antes de entrar no mestrado, outros alunos também são executivos, e que muitas vezes eles vão aplicando as coisas, as ferramentas, fazendo, né, o dia a dia dentro das empresas, mas sem entender parte da fundamentação, sem ter ali o embasamento, né, o que a teoria fala sobre isso. E a ideia, principalmente no mestrado profissional, é que a gente consiga conciliar, né, essa parte teórica em ferramentas e ações práticas que as pessoas consigam implementar dentro da empresa, consigam trazer resultados práticos para a empresa, né? Alguns alunos, eles até pensam em ser professores, mas muitos, eles têm uma vida executiva de longa data e eles simplesmente querem trazer esse embasamento, esse conhecimento acadêmico ou esse, né, vamos chamar assim, esse processo acadêmico para embasar as decisões que eles tomam. Que eu costumo até brincar, né, que no mestrado a gente se aprofunda em um tema, mas acho que o que a gente mais aprende no mestrado é aprender a estudar e fazer pesquisa. E aí, independente do assunto que você vai ter que tratar dali para frente, você já sabe o passo a passo, né, de como ir atrás das bases, de como ir atrás dos principais autores, e aí você consegue construir ali uma argumentação muito mais sólida para aquilo que você precisa falar e defender. Posso complementar o que o professor disse? Por favor. Teve um evento interessante que eu estava numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria, e a teoria dos stakeholders e de conflito de interesses me fez entender um cenário totalmente diferente que quando eu não tinha feito mestrado. As percepções e como criar mecanismos para que a gente conseguisse articular cada vez mais conflito de interesses, expectativa dos stakeholders, uma visão mais 360 do negócio. E a teoria nos trouxe mais fundamentação para que a gente pudesse fazer um trabalho mais articulado dentro das organizações, gerando valor melhor. Que muitas vezes não é só o trabalho em si quando está desenvolvendo, mas é a prática, a vivência que ele vai ter depois, aquilo que ele estudou no mestrado vai auxiliar ele no processo, né? Que o Roberto acabou de nos colocar. E aí o Roberto podia explicar um pouquinho como foi essa construção do seu trabalho, né? Da onde saiu o tema e como foi a busca para a construção dele e aonde você chegou. Assim, você tem uns 15 segundos para falar do começo, meio e fim, mas acho que... Perfeito. O tema de governança nas startups foi o meu projeto de ingresso na academia, né? Então, muitas vezes os alunos mudam ao longo do curso, mas eu mantive esse interesse genuíno, onde que as startups muitas vezes passam pelo Vale da Morte no início e como que a gente poderia ajudá-los. E a governança foi um pilar fundamental nisso, onde como que a gente consegue aplicar isso conforme o ciclo de vida da startup. A governança, ela é elástica, ela se adapta ao momento que a empresa está. E tem mecanismos diferentes quando ela está nascendo, numa fase de ideação, ou quando ela está numa fase de scale-up. E com isso, nós buscamos na teoria, entrevistamos os investidores e conseguimos mapear quais são os principais mecanismos que as startups devem adotar conforme o tempo que ela está de vida, gerando mais valor para os investidores e também numa longevidade e adaptabilidade dela na linha do tempo. Que muitas vezes, Carminha, quando a gente fala de governança corporativa, a primeira coisa que vem na mente são as empresas que têm a bolsa de valores, que têm ações negociadas e tudo mais. Mas aqui no mestrado a gente apresenta para os alunos e os alunos trazem para nós pesquisas em diversos momentos,
né? Desde micro e pequena empresa, de startups, de empresas maiores, de diversos segmentos, empresas familiares e até no setor público, né? Então, alunos debateram como que as empresas estatais se preparam com a governança. A gente tem aluno debatendo como que os deputados, senadores ou vereadores, enquanto os seus mandatos, como que eles trabalham a governança dentro do mandato deles, como que as ONGs trabalham. A gente tem um professor, um antigo aluno que trabalhou como que as orquestras sinfônicas se organizam no seu aspecto de governança, né? Então a gente tem alunos diversos, com temas diversos, diferentes, que a gente vai desde as grandes empresas que têm ações na Bolsa, até as pequenas, desde da iniciativa privada até a iniciativa pública, e a gente tem professores dentro do curso para tudo isso. Governança de TI, gestão de risco, ou seja, vários aspectos a gente passa dentro da discussão de governança. Então a gente não foca no único tema, no único ponto. A gente tem um leque grande de oportunidades e os alunos trazem para nós esse anseio. Como o Roberto chegou com o seu interesse em pesquisar, outros também chegam, né? Alguns a gente muda tudo, né? O professor Leonardo ele é muito bom nesse ponto de falar para o aluno que aquilo que ele quer não serve para nada, né? Mas a gente sempre tenta levar junto o conhecimento desses alunos. Professor, então aproveitando, qual que é como é que a gente faz essa leitura de falar, olha, isso aqui é aproveitável, vai dar para aplicar, tem tudo a ver com a temática, isso aqui não vamos repensar e essa orientação depois? Eu acho que a gente tem que conciliar alguns interesses. Então, o primeiro interesse é se o tema que o aluno quer pesquisar é um tema ainda relevante para o mercado, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está falando muito sobre a importância da área de controles internos, a gente está falando bastante sobre a questão da remuneração, né, e como isso impacta as ações dos executivos e o conflito de agência, né, entre os acionistas e os executivos. Hoje, o tema de ética está muito, né, muito forte. E aí, como que a gente estrutura códigos de conduta para que isso, né, molde ali o comportamento das pessoas. Hoje, agora, com a mudança da NR1, né, e o risco, né, que as empresas vão ter de gerenciar, por exemplo, o assédio moral e a pressão por metas, né, hoje as empresas têm que gerenciar esse risco psicológico, que era uma coisa que não tinha antes. Então, são temas emergentes de mercado. E aí a gente concilia isso com literatura, né? Essa literatura, ela é robusta, essa literatura é interessante. E aí, a hora que a gente junta essas duas coisas, tem um terceiro ponto que eu acho que é fundamental também, que é a gente conseguir operacionalizar essa pesquisa. Então, a gente vai conseguir mandar questionário para um volume suficiente de pessoas, a gente vai estudar um caso, a gente tem acesso a esse caso para ter uma análise profunda nesse caso, né? A gente vai analisar documento e comparar. Se a gente ganhou um prêmio agora no Congresso de Governança, é que a gente comparou códigos de conduta de bancos, né? E aí a gente percebeu que existia um isomorfismo ali, né? Então, uma proximidade desses códigos, a gente tentou entender o que era parecido, o que era diferente, né? Onde que estavam essas principais diferenças. E aí foi uma análise de documento, entende? A gente pegou os documentos, fez todo um processamento dos dados e fez lá trouxe alguns achados interessantes sobre isso. Então, acho que são 3 pilares importantes. Ser importante para o mercado, porque é um mestrado profissional e eu tenho que trazer essa contribuição para o mercado. Ter uma boa fundamentação teórica, uma boa base teórica que sustente as discussões que a gente vai fazer e a capacidade que a gente tem de operacionalizar essa pesquisa de campo que traga ali uma pesquisa interessante e robusta, né? Acho que são os 3 principais pilares. E quando tudo isso dá certo, a gente tem uma aplicação mesmo disso, que aí vocês contaram que o Roberto mergulhou nisso e tem atuado com todos esses dados, aproveitando cada vez mais isso dentro do teu dia a dia profissional. Perfeito. Eu vou complementar um pouquinho o que o professor nos disse. Como ele comentou, nós temos dois mercados, o acadêmico e o mercado profissional. O que a gente quer dizer? O professor tive a oportunidade, a grata alegria de publicar 2 artigos, tanto técnicos, que foi publicado na revista Exame e na revista Relação com Investidores, e também artigos acadêmicos na própria revista da FMU. Ou seja, nós conseguimos
abranger não só o acadêmico, não só o mercado, mas a unificar uma visão. Trazer uma visão uníssona de que a academia não vive sem o mercado e o mercado não vive sem a academia. E isso resultou no trabalho que nós fizemos. Nós criamos ali, através de entrevistas com 25 investidores, sustentado de forma acadêmica ali mesmo, com todo o rigor científico que o professor, muitas vezes eu elogiei ele, mas trouxe isso para nós, que nós conseguimos desenvolver um framework onde quais são os principais mecanismos de governança que as startups sugerem-se, né, a implementação nas startups de acordo com o ciclo de vida. Quando ela está numa ideação, a gente não vai falar de conselho fiscal. Não faz sentido. Então, como que a gente consegue falar, já na ideação, fazer estrutura de capital, um cap table, qual é o percentual de cada um, ou como desenvolver acordo de sócios, como desenvolver isso. Então, em cada etapa, quais são os principais mecanismos de governança a serem implementados? Isso sempre gerando transparência e fortalecendo os interesses de todos os stakeholders. Hoje, principalmente, o ESG é um mecanismo de governança corporativa, porque muitos investidores analisam qual é o risco reputacional que ele pode ter dentro da startup quando ele fará esse investimento. Então, esse é um ponto relevante. Um ponto bem importante do mestrado é que a gente tem que prestar contas com a sociedade. Então, a gente precisa entregar para a sociedade aquilo que a gente produz dentro do mestrado. E essa nossa entrega está nesses produtos que a gente gera. Nos artigos que a gente publica do ponto de vista acadêmico, científico, nas revistas científicas, e os textos que a gente publica nas revistas de mercado. Então, essa é a nossa grande busca, conseguir traduzir para a sociedade. Então, a gente pode lembrar um pouquinho atrás, ali na época da pandemia, né? Como a gente se inteirou aí das pesquisas científicas. Então, bateu a vacina, precisava publicar um artigo, falar sobre aquele estudo da vacina para depois poder ser aprovado e tudo mais. Então, esse é o processo natural da pesquisa científica, né? A gente estuda, junta as teorias, faz os testes, publica para outros comentarem e darem as suas críticas sobre aquilo, e assim a gente vai construir o nosso trabalho. E é isso que a gente faz dentro do nosso mestrado aqui, mesmo sendo profissional. Né? Ou seja, o profissional ele traz uma responsabilidade a mais. Né? O que a gente entrega para a sociedade, para a gestão das empresas, né? E a gente tem aí diversas pesquisas, e o Roberto é um dos nossos exemplos aqui, e o professor Leonardo é um dos nossos exemplos para auxiliar nessa construção. Muito bom, né? A gente ouve essas coisas e aí não dá vontade de vir correndo para o curso e de aprender mais, e de ser esse cara que publica, que faz coisas. Então, ó, vem para cá rapidinho. Presta atenção em tudo que esse pessoal tem publicado, tem feito. É um trabalho muito sério, como o professor Citei colocou aqui. Eu queria dizer para vocês que é um prazer receber vocês aqui, que o nosso tempo, ó, voou, né? Voou para falar disso. E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, dando um recado para as pessoas que estão na comunidade assistindo, para as pessoas que são candidatas, que estão perdidas ainda, não sei se eu faço um profissional, um acadêmico, o que eu faço de mestrado? Então, por favor, façam umas considerações finais de vocês. Eu acho que se você tem dúvida se deveria ou não fazer um mestrado, que deva começar. Deva começar porque a maioria das pessoas só entendem o que é o mestrado de verdade depois que estão lá dentro. E é óbvio que, como é um curso muito sério, muito exigente, não é, né, só flores, tem, né, às vezes esforço e bastante esforço, mas que isso muda o currículo da pessoa, muda a forma que a pessoa vê o mundo, né? A gente brinca, né, que a gente começa na conversa de fim de semana com os parentes, a pessoa fala alguma coisa e você começa a pensar assim, mas com base em que autor será que ele tá falando isso, sabe? Porque você começa a ser crítico e você aprende a ser crítico. E é óbvio que a gente não pode virar um chato, mas você tem que começar a estruturar o seu raciocínio, o seu pensamento, e o quanto que isso ajuda você na vida profissional, né? O quanto que você fundamenta isso para... você aumenta a sua fundamentação para tomar decisões e fazer explicações de forma profissional. Então, eu sempre que possível convido e falo para as pessoas fazerem o mestrado pelos ganhos que isso vai trazer para a vida pessoal e profissional dela.
Depois do mestrado, as tomadas de decisões que eu segui na minha vida profissionalmente dentro das organizações foram muito diferentes. Quando a gente traz um relatório, você se cobra mais por ter mais embasamento, você tem uma análise mais 360, você começa a se questionar como posso fazer melhor? Qual é a outra expectativa, os interesses dos stakeholders e como trazer mais robustez para a tomada de decisão das organizações? Venha, vai fazer a diferença para vocês. É muito importante fazer pesquisa. No Brasil não é simples fazer pesquisa, mas é muito importante. Né? É a pesquisa, é a construção do pensamento científico que faz a gente mudar a sociedade, mudar o mundo. Né? Então a gente está aqui para auxiliar esse processo de mudança, fazendo pesquisa em governança cooperativa. É isso, gente. Olha só que bacana. Eu sou super suspeita para falar, especialmente desse mestrado. Também fez toda a diferença na minha vida. E convido você para vir. Olha lá no nosso portal. Veja, eles estão sempre fazendo congressos, tem sempre algum seminário acontecendo. Venha participar, tomar um café com o professor Zitei, com o professor Léo, com o Roberto, que está aqui sempre nos eventos, né? Os egressos passeiam muito apresentando seus trabalhos aqui para os novos trabalhos, as novas pesquisas aqui para dentro da comunidade. E a gente convida você para vir conhecer, vir mais de perto e ficar com a gente. Muito obrigado por você que participa com a gente do Fcast. Curta, compartilha, comenta esse nosso Fcast e a gente se encontra por aqui para falar de conhecimento e prática e transformar a humanidade. Beijo para você e até o próximo.